Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais poderosas de A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Sabe, é uma daquelas ideias que vira de cabeça para baixo tudo que a gente costuma pensar sobre conflitos. E se a maior vitória não fosse vencer uma batalha, mas sim conseguir evitá-la por completo? Vamos descobrir juntos como o trunfo supremo pode ser alcançado sem derramar uma única gota de sangue. E tá aqui a ideia central, bem na nossa frente. Vamos parar para pensar no que isso realmente significa. O verdadeiro mestre da guerra não é aquele que coleciona vitórias em batalhas uma atrás da outra. Não. É aquele que consegue neutralizar o inimigo antes mesmo do combate começar. É uma mudança total de perspectiva, né? Sair da força bruta e ir para a inteligência, sair da destruição e ir para a subjugação estratégica. Então, por que essa ideia de evitar o conflito é o ponto mais alto da estratégia? Bom, a lógica é bem direta. O objetivo final deveria ser sempre preservar e não destruir. Manter um adversário intacto, no fim das contas, é muito mais valioso do que aniquilá-lo, porque a destruição total, nossa, ela tem um custo altíssimo para todo mundo, em recursos, em tempo e, claro, em vidas. E isso nos leva direto para a definição do que é um verdadeiro mestre. A palavra-chave aqui é eficiência. Eficiência máxima. Vencer sem lutar, conquistar sem aqueles cercos que duram uma eternidade, derrubar exércitos sem campanhas longas e desgastantes. É tudo sobre alcançar o objetivo com o mínimo de desgaste possível e o máximo de inteligência, fazendo com que a vitória do oponente se torne impensável, antes mesmo da luta ter chance de começar. E para deixar essa ideia bem clara, Sun Tzu nos mostra exatamente o que um estrategista deve evitar a todo custo. Atacar uma cidade murada, por exemplo, é visto como a pior tática de todas. É um último recurso, um sinal claro de que o planejamento falhou em algum ponto. É um processo lento, caro, exaustivo. Em vez disso, o mestre da guerra cria as condições perfeitas para que a cidade simplesmente se renda sem a necessidade de um cerco. Ok, mas e se a batalha for inevitável? Às vezes não tem jeito, né? Como decidir quando e como lutar? Sun Tzu não deixa essa pergunta no ar, não. Ele oferece um cálculo estratégico bem claro, quase matemático, para guiar a ação com base na correlação de forças. E olha, a lógica por trás de cada proporção é simplesmente fascinante. Com uma superioridade de 10 para 1, a ordem é cercar. Fechar todas as saídas, eliminar qualquer chance de fuga. Agora, se a vantagem é de 5 para 1, a tática muda. Ataque direto. Se a força é o dobro, a estratégia é outra. Dividir o adversário, quebrar ele em partes menores. Se as forças são iguais, aí a coisa fica tensa. A luta só deve acontecer se as condições forem muito favoráveis. E a inferioridade? Bom, aí a prudência vira a maior arma de todas, porque a menor falha pode ser desastrosa. Mas a gente sabe que a vitória não é só matemática, né? Ela depende de outras condições, que vão muito além dos números no campo de batalha. Então, fica a pergunta: quais são os 5 sinais que realmente indicam o vencedor? Essas 5 chaves revelam uma combinação de virtudes essenciais. Primeiro, a paciência, de saber quando agir e quando esperar. Depois, a flexibilidade, para lidar com qualquer tamanho de força. A unidade, que transforma um exército num organismo só, com um único objetivo. A preparação, que explora qualquer descuido do inimigo. E, por fim, a liderança autônoma, onde o general competente tem a liberdade de tomar as decisões certas no momento exato, sem interferência. E tudo isso nos leva ao princípio mais famoso e arrisco dizer o mais importante de todos, aquele que serve de base, de alicerce para todas as outras regras e táticas que a gente discutiu até agora. É a verdadeira pedra angular do pensamento estratégico de Sun Tzu. Mas antes de revelar a resposta, vale a pena a gente pensar um pouco em qualquer tipo de conflito, seja militar, nos negócios, até na vida pessoal, qual é o conhecimento mais vital que alguém pode ter? A resposta de Sun Tzu é atemporal e profundamente reveladora. E essa tabela, ela ilustra os resultados de uma forma brilhante. Conhecer a si e ao inimigo, a vitória é praticamente certa, não há perigo. Conhecer apenas a si, as chances ficam divididas, uma vitória para cada derrota. Agora, não conhecer nem a si, nem o outro lado, isso é um convite para o desastre, para o perigo constante em cada batalha. Fica muito claro que o autoconhecimento é a base de toda e qualquer estratégia. E a gente termina com essa reflexão. A sabedoria de Sun Tzu claramente vai muito além do campo de batalha. Então fica a pergunta no ar. Nos grandes desafios, nos grandes objetivos da vida,
Como é que esse conhecimento profundo de si e do terreno ao redor pode ser o fator decisivo para alcançar a vitória, talvez sem sequer precisar lutar?